Olá pessoal, bem-vindos aí à nossa quarta aula de auditoria e consultoria em recursos humanos. É um prazer estar aqui com vocês, não é isso? E hoje, um tema da nossa aula número 4 é a introdução à consultoria em recursos humanos. Então vamos falar um pouco dessa introdução, do que é necessário, do que seria a consultoria, alguns conceitos que vai fazer toda a diferença nesse momento, né? E por isso que nós falamos, qual que é a importância da consultoria em RH? É muito grande. A importância é algo fundamental. Por quê? A consultoria, apesar dela estar aberta a toda a organização, eu posso ter consultoria de diversos níveis, eu posso ter consultoria para implementação de um software, eu posso ter consultoria para reestruturar uma organização, né? Através de organogramas, eu posso ter uma consultoria para diminuir custos, eu posso ter consultorias para aumentar receitas, eu posso ter consultorias em diversos processos dentro da organização, em processo de aquisição, processo de faturamento, em processos, até mesmo consultoria na implementação de um plano de carreira, plano de avaliação de desempenho, tudo isso eu posso ter uma consultoria. Se eu não tenho competência para implementar essas ações, eu busco lá fora. Mas se eu tenho, eu posso buscar dentro desse profissional e implementar a consultoria que eu preciso, né? A solução que eu preciso. E o que seria essa solução? Aquilo que a empresa não tem. Se a empresa não tem aquele tipo de solução, e se ela tem um funcionário que tem a habilidade para implementar aquela solução, ótima, ela vai então fazer de tudo, dar toda a condição, capacidade para aquele funcionário realizar aquela consultoria e implementar a solução desejada. Caso ela não tenha dentro da sua organização, ela busca fora, um profissional lá fora, uma empresa com competência para implementar as soluções necessárias, né? Então, mas de antemão, então, o que nós vamos ver dentro da contextualização, então? Primeiramente, você já esteve envolvido em uma consultoria? É uma pergunta bem simples, né? Você já esteve envolvido com a consultoria? Você sabe o que quer dizer uma consultoria? De onde originou a palavra consultoria? Então, a gente faz aqui uma analogia, buscando lá atrás o que vem a ser uma consultoria, e aí as pessoas falam, professor, mas às vezes eu falo em consultoria, falo auditoria, tem diferenças entre elas. Vou falar da diferença aqui hoje e depois vai ter outra aula que nós vamos falar também dessa diferença, né? Porque a consultoria, ela é realmente algo fantástico. Se eu não tenho como implementar agora, eu busco lá fora e eu faço isso rapidamente. Se eu tenho uma equipe que ela vai ter que treinar, se capacitar para implementar algo, e eu tenho lá fora algo que pode me trazer isso rapidamente, eu vou lá fora. Vai depender muito da característica e do bolso da empresa, claro, sem sombra de dúvida, né? Mas então, vamos ao primeiro conceito. O que seria esse conceito da auditoria, da consultoria? Vem ser o que? Uma consultoria é um dos meios, vamos lá então, é um dos meios que os empresários podem utilizar para obter a melhora dos processos, a diminuição dos custos e a otimização dos recursos materiais humanos, né? No caso aí, Amorim, 2006, página 32. De acordo com o Instituto Brasileiro de Consultores de Organização, IBCO, o trabalho de consultoria pode ser definido como o processo interativo entre agente de mudança externo ou interno e o cliente. Talvez seja aqui mais interessante, né? Essa definição do consultoria. É o processo interativo entre um agente de mudança, que é o consultor, que ele pode ser externo ou interno, e do outro lado, o cliente, que é a empresa. Isso é o IBCO, Instituto Brasileiro de Consultores. Ele predetermina isso aí. Então, a consultoria, ele vem realmente alavancar, vem dar toda aquela base necessária que a empresa precisa para implementar as soluções em seus processos. Então, vamos dar continuidade aqui. A atividade, no caso aqui, é outra definição, atividade que realiza função de apoio, orientação e supervisão para as demandas organizacionais. Tem por finalidade a realização de um diagnóstico que assinala possíveis erros que poderão
comprometer resultados da empresa. BLOC 2001. Então, aqui ele já está o quê? Colocando de que forma a consultoria como algo a melhorar um problema. Ele pode ser. Se eu tenho um problema, por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, eu estou gastando muito, os meus custos estão elevados, ou seja, a minha receita não, o meu faturamento não aumentou, a minha receita não aumentou, mas a minha despesa aumentou. Eu estou gastando em quê? O que está acontecendo com essa empresa? Eu posso contratar uma consultoria, eu posso ter essa consultoria interna ou externamente, e aí então avaliar o que está acontecendo. Eu posso chegar na seguinte definição: eu estou gastando muito com hora extra, eu estou gastando muito com viagens, eu estou gastando muito com alguma manutenção de equipamentos que eu, muito provável, não tinha, agora tenho. Eu estou gastando muito em processamento de dados, ou seja, em TI, em função de sistema, software que eu não tinha previsto, agora eu tenho manutenção disso. Então, pessoal, existe uma gama de situações que você pode identificar e, a partir daí, então, tomar ações para minimizar esses problemas, tá certo? Ou seja, a própria hora extra, se você não estiver controlando corretamente, ela passa a fazer parte do dia a dia da organização e aí isso é complicado, né? Porque depois você vai tirar, as pessoas vão sentir isso, né? Mas, na verdade, isso é todo um descontrole dentro da organização. Isso não quer dizer que a empresa não faça hora extra, que as pessoas não possam fazer hora extra. Muito pelo contrário, elas devem fazer quando há necessidade, mas não fazer isso como regra, certo? Quando você tem isso como regra, é que algo está totalmente equivocado dentro desse processo. E a gente precisa avaliar isso e olhar isso com outros olhos, porque quem vem a empresa avaliar os custos e por que está aumentando esses valores, ele vai cortar o que for preciso, tá certo? Qual o objetivo, então, de uma consultoria? Introdução de novos modelos de gestão por meio de transferências de conteúdo e conhecimento de forma rápida e eficaz. Então, olha só, a consultoria, ela pode me oferecer conhecimento, metodologias de forma rápida e eficaz quando eu contrato uma empresa de fora. Se eu faço isso com profissionais de dentro da empresa, talvez não é tão rápido e eficaz assim. Ou seja, vai demorar um pouco e aí vai ficar muito assim dependente do conhecimento desse funcionário, né? Mas quando você contrata, realmente você consegue ser rápido e eficaz. Os consultores possuem elevado conhecimento do negócio, capazes de desenvolver equipes através de transferência de conteúdo e possuem particular dinamismo para trabalhar de forma horizontal entre processos e negócios. Então, ou seja, quando você busca uma consultoria externa, você vai buscar uma consultoria com especialidade totalmente voltada para o teu negócio. É aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Então, nesse caso, é interessante você ter aí uma gama de empresas que possam fornecer consultorias voltadas para o seu negócio. Por exemplo, se você quer uma consultoria voltada para a parte de desenvolvimento de produtos do seu ramo de negócio, você vai buscar uma consultoria com expertise, é isso. Se você quer uma consultoria expertise a tecnologia, então você vai buscar uma expertise tecnológica. Se você quer uma empresa que é especializada em recursos humanos, que é o nosso negócio, que busque informações, que busque as melhores práticas de RH, então você busca essas informações, contrate essa empresa e ela vai trazer o que tem de melhor em recursos humanos, em sistemas, e que possa promover todo esse arcabouço de informações em processos e subsistemas de RH. Então, isso é pertinente? Sim. Eu consigo fazer isso de forma rápida quando eu trago essas informações. E tem mais. Quando eu trabalho isso, quando eu trabalho essa consultoria com duas mãos, ou seja, trabalho a consultoria e trabalho também com um funcionário da empresa, eu tenho um ganha-ganha. Sabem disso? Por quê? Porque o próprio consultor, que nós estamos falando aqui, ele pode, de certa forma, também capacitar os seus funcionários.
ele pode capacitar os seus funcionários e transformar essas pessoas em consultores internos. Então, dependendo, eu fui treinado e capacitado desse jeito. Eu trabalhava numa área de gestão da organização e aí foi feito o quê? Uma contratação de uma avaliação, planejamento estratégico e mapeamento de processo, onde eu fiz parte desse programa como consultor interno. Cara, eu não era consultor, mas eu auxiliei essa organização a montar todos esses processos dentro da organização. Ou seja, eu fui capacitado, eu fui treinado por eles para fazer a avaliação de processos, mapas de processos, indicadores e avaliação de desempenho desses processos. Então, e também planejamento estratégico. Então, nesse caso, olha só, é interessante, você contrata uma empresa, ele implementa e treina a sua equipe. Tem esse lado bom quando você contrata uma empresa, tá bom? A gente não pode deixar isso passar. Nós precisamos sempre relevar o quanto é importante você contratar uma empresa de consultoria, nesse caso, com toda essa expertise. Mas também, se você tem uma equipe interna com esse conhecimento, com essa capacidade empreendedora, melhor ainda, porque você não vai gastar, você vai ter uma economia de valores aí, certo? Características disso então, né? Características do serviço de consultoria. Primeiramente, os objetivos claramente definidos. Claro, se eu estou fazendo uma consultoria, independente se ela é feita por uma empresa de fora ou funcionário, precisa ter claramente definido os seus objetivos. O conhecimento do ramo da atuação, imparcialidade na tomada de decisão, isso é muito importante e isso é algo que às vezes o consultor interno às vezes se atrapalha porque ele sempre puxa a sardinha para a sua diretoria, para a sua gerência e na verdade você tem que ser imparcial na tomada de decisão, mesmo que isso você tenha que trabalhar com profissionais, por exemplo, onde você atua, onde você trabalha, que você tenha que fazer algo e aí então você precisa agir de forma imparcial. Vamos voltar aqui agora? Capacidade de análise. Então, pessoal, olhando desta forma aqui, será que qualquer pessoa pode ser um consultor? Posso falar se realmente qualquer pessoa pode ser um consultor? Não. Eu preciso ter uma pessoa e com característica imparcial, uma pessoa que busca informações, sempre está pronta a aprender, ser humilde, porque você precisa ser humilde a aprender, né? Está sempre disposta a buscar novas informações, novas fontes de informações, está sempre disposta a se treinar, a se capacitar, nunca esperar a empresa se capacitar. Independente se a empresa vai me capacitar ou não, eu busco essas informações lá fora, eu me capacito, eu nunca vou esperar isso acontecer. Claro, se a empresa me oferecer, ótimo, mas de certa forma eu me desenvolvo. Eu sou líder já de imediato. Então, o líder não é ser chefe, eu posso ter um chefe, eu trabalho com a equipe e eu sou, de certa forma, um líder na minha equipe. E o líder é aquele que todos olham para ele e dizem o seguinte: o que o Rinaldo pensa disso? Porque é muito importante saber o que ele pensa, porque ele é uma pessoa de extrema competência e crítico naquilo que ele faz, naquilo que ele avalia. Então, pessoal, para ser um consultor é necessário ter um senso crítico e não é qualquer pessoa, eu preciso ter um senso também de liderança dentro da organização, tá bom? E aí, o que nós temos? Capacidade de condução de trabalho. Então, perceba que tem mais coisas, né? A metodologia a ser utilizada você precisa definir também e as limitações da consultoria. Quando eu falo limitação aqui da consultoria, eu posso estar falando de limitação de tempo, limitação de equipe, limitação de estruturas, limitação de valores, de custos. Então, tudo isso eu preciso ajustar a equipe de consultoria. Se eu tenho isso com consultores externos, tem. Tudo isso aqui eu tenho com consultores externos. Com consultor interno, eu preciso talvez desenvolver alguém, mas alguém que tenha um senso de liderança, um senso crítico de liderança, tá bom? Outras características que nós podemos colocar aí seria o quê? Confidencialidade das informações.
Então, a empresa sendo contratada, isso aqui é extremamente crítico. A empresa não pode passar nada, nenhuma informação para outra. Ou seja, existe um contrato de confidencialidade. Da mesma forma, se quebrado, poderá trazer grandes prejuízos para essa empresa consultora. Agora, ir para dentro da empresa, quando o consultor é interno, mesma forma. Ele não vai ter um contrato com a empresa de confidencialidade, mas o seu futuro dentro da empresa vai depender do seu futuro como consultor, ou ele ser reconhecido como uma pessoa consultiva, e vai depender de como ele lidar com a confidencialidade que ele vai estar em suas mãos. Então, isso faz toda a diferença para escolher essa pessoa, esse perfil. Outra coisa, então, em se tratando de uma equipe de consultoria, eleger um coordenador. Então, ou seja, se eu tenho uma equipe interna de consultores, eu preciso, então, ter ali um coordenador que vai coordenar os trabalhos, inclusive ele vai coordenar toda a consultoria. Então, eu preciso eleger uma pessoa. E essa pessoa é que vai falar com a diretoria, vai levar as informações, vai buscar as informações, vai montar alguns relatórios interessantes, importantes para aqueles momentos. Então, você tendo um grupo de consultores, é interessante, muito bom você ter um coordenador. Da mesma forma, consultores externos. Se você tem lá uma equipe de consultores externos de 2, 3, 4, 5 pessoas, tem equipe de consultores que chega a ser até 20 pessoas dentro de uma empresa. Você precisa ter um coordenador, um líder de equipe que vai falar pelos todos os consultores que estão nessa empresa, tá bom? Outra situação também, não obstruir informações de cliente de espécie alguma, mesmo que ela seja uma notícia grave. Não obstrua informações. Qual que é a estrutura envolvida para a consultoria? A estimativa de tempo, custos a serem utilizados. Então, toda consultoria, eu tenho uma estimativa de custo. Pois, se eu for contratar consultores, eu tenho um valor que eu vou lá estipular que eu vou pagar. Eu posso diminuir esses valores quando eu associo a essa equipe externa uma equipe interna. Eu posso diminuir, porque grande parte da atividade pode ser feita pela minha equipe interna. E já acabo treinando e capacitando essas pessoas, tá certo? Então, o tempo disso, quanto tempo vai levar? Eu posso cobrar isso da minha equipe interna, da mesma forma da equipe externa. Eu posso saber também quais são os recursos a serem utilizados. Qual que é o exemplo disso? Recurso, eu preciso de sala, eu preciso de espaço, máquinas, computadores. O que eu preciso ter? Né? Isso faz toda a diferença, porque dependendo da infraestrutura que você oferece à consultoria, à equipe de consultoria, se ela for muito bem estruturada, isso vai dar todo o impacto no tempo, abreviar o tempo da consultoria. Agora, imagine você ter uma infraestrutura precária de máquinas e computadores, onde as pessoas têm que se revezarem para fazer suas atividades. Aquilo que ia ser 20 dias passa a ser 30, 40, 50 dias, em função dessa falta de estrutura no processo de auditoria, de consultoria, me desculpe. Então, a consultoria é necessário que você, antes de iniciar, você tenha os recursos necessários, quanto tempo vai durar essa consultoria, qual é o envolvimento dessa consultoria em toda a empresa, o impacto disso, quem serão os envolvidos e também quanto isso vai custar à organização. Outra coisa também, cumprir cronograma. E quando eu falo cumprir cronograma, de fato, eu gero o quê? Um cronograma simples e fácil. O cronograma tem começo, meio e fim. E quando eu falo começo, meio e fim, elas devem ser cumpridos. E constantemente serem avaliados e reprogramados, porque tem ações dentro de uma consultoria que eu dependo de outras atividades. E se essas atividades não realmente entrarem nesse momento, vai atrasar todas as minhas atividades. Então, eu preciso saber a interferência dessas atividades na consultoria e saber quais são as atividades críticas. E essas atividades críticas, eu preciso ter ali uma visão totalmente diferenciada dele, dar um aporte totalmente diferenciado.
Ou seja, dar uma atenção maior àquele tipo de atividade. Eu posso até, por exemplo, pela experiência da minha equipe de consultor, eu posso eleger 1 ou 2 consultores para estar específico naquela atividade, com mais experiência naquela atividade. Então, tudo isso é necessário em função da atividade e da experiência de quem está coordenando todo o processo de consultoria. Tá certo? Análise da consultoria. Então, a análise da consultoria é feita de forma o quê? De forma a desenvolver, depende muito das características da empresa, do que a diretoria própria quer. Então, é preciso fazer uma análise de tudo, né? A consultoria, ela é dessa forma. Entendam que, para fazer a consultoria, primeiramente nós fizemos um diagnóstico organizacional, uma avaliação dos números, de informações da empresa, né? E agora essas informações estão pertinente para dar toda a continuidade no que nós vamos propor para essa organização, dependendo do que ela for querer, tá bom? Para isso, então, as seguintes considerações, vamos lá. Análise consultora depende muito da necessidade do empresário, ou seja, eu vou entregar para o empresário aquilo que ele quer, aquilo que ele necessita, aquilo que realmente ele vai precisar. Nós sabemos que quando nós conversamos com empresários, muitas vezes ele começa a navegar, sabe? Ele fala, vai longe até chegar onde realmente ele quer. Então a gente precisa ter isso muito bem claro, qual o objetivo que ele quer, o que ele quer da consultoria. E nós temos situações onde a consultoria começa a oferecer muito mais do que ele precisa. Não é difícil acontecer isso, porque a consultoria identificou que ele tem problemas não só no recursos humanos. A consultoria identificou que ele tem problemas na produção, na área de compras e tal, mas eu quero só na área de RH. Não tem problema, né? Mas eu sei, só estou alertando que você tem problemas em tais lugares. De repente, fala, poxa, é mesmo, então vamos resolver. Claro, então qual que é o foco da consultoria? Vai mudar? Então, preciso ter isso muito em mente. Então, vamos tratar isso, depois vamos tratar outra coisa, né? Então, é necessário que se faça a avaliação. Então, primeiramente, a necessidade do empresário. Depois, depende do quê? Da complexidade da organização. Como eu já falei aqui de complexidade em processos, se eu tiver de fazer uma consultoria em uma empresa de TI, por exemplo, existe um grau de complexidade. Se eu for fazer uma consultoria para uma empresa de alimentos, a complexidade é totalmente diferente. Existe a complexidade? Existe. Menor, mas existe. Se eu tiver de fazer uma consultoria numa empresa de telecomunicações, onde os processos são extremamente complexos, eu preciso rever até a minha equipe para verificar se eles têm competência para entregar aquilo que a empresa quer. Mas a minha é só RH. Ótimo. Então, se for atividades relacionadas a recursos humanos, talvez não seja tão complexo assim, porque recursos humanos é mais normas e obrigações, não é isso? Rotinas trabalhistas. Voltamos? E aí, então, depende também da complexidade dos projetos requeridos nessa consultoria, depende do mercado atuante, onde a empresa está, porque é nesse mercado atuante que ela vai dizer o seguinte, eu quero isso para amanhã. Por quê? Porque o meu concorrente está batendo na minha porta. Então, isso depende muito da característica do mercado onde a empresa está atuando. Depende do comprometimento da equipe envolvida no projeto da consultoria e aí também do amadurecimento da gestão da organização. Quando eu falo gestão da organização, pessoal, por quê? Porque nós temos situações onde a empresa ela não tem um sistema de gestão abertamente definida e aquilo traz um pouco de constrangimento quem vai trabalhar com esse projeto de consultoria. Por quê? Imagine uma empresa que trabalhou com um projeto de consultoria anteriormente e demitiu 20 pessoas, 30 pessoas. E aí você acaba sendo estigmatizado, né, lá dentro, né? Pega aquele estigma. Enfim, não é uma coisa boa. Então, quando a empresa trabalha com gestão, ela tem um feeling para trabalhar com gestão, ela tem pessoas, as coisas acontecem de forma muito mais simples e homogênea e eficaz. Quando a empresa ela não trabalha com gestão, ela não trabalha dessa forma, isso passa a ser algo que não vai gerar muito bem. Ou seja, nossa, você viu? Vai acontecer alguma coisa, a empresa está fazendo. Então, isso traz um pouco de ansiedade de forma negativa, tá? Outra situação, fatores influenciadores, no caso do conhecimento.
os líderes não dispõem de tempo. Então, por exemplo, né? Por que eu preciso contratar uma consultoria? Porque os líderes não dispõem de tempo para implementar. As pessoas não dispõem de tempo. Eu tenho pessoas com essa competência, mas não dispõem de tempo. Então, o que eu faço? Vou contratar lá fora. A ausência de profissionais com conhecimento específico, eu não tenho. Alto grau de assertividade na implantação das mudanças. Então, quando eu faço uma análise da consultoria e fatores que me fazem o seguinte, por que eu estou contratando? É o alto grau de assertividade na implantação. Ou seja, eu posso implementar com a minha equipe e aí, digamos que em 6 meses e 1 ano o processo esteja redondo, né? Se eu contratar isso aí, pode ser que 2 meses está todo implementado e todo mundo treinado. Por quê? Existe uma assertividade quando você busca essas informações, busca essa consultoria de empresas especializadas, certo? Voltamos? Outra situação, obtenção de resultados, o quê? De forma rápida. Por isso que a empresa vai buscar a consultoria. E imparcialidade também nas análises da decisão. E quando eu falo nas análises são imparcialidade, porque a empresa externa, ela realmente, ela provoca isso, né? Ela nunca tende a puxar a sardinha para um ou para outro, certo? E então, a implantação e melhoria do sistema de gestão é a certificação da ISO 9000. Então, eu posso ter isso através de uma certificação, eu posso buscar uma certificação para quê? Porque a empresa, ela quer ser certificada na ISO 9000, no Plano Nacional de Qualidade, né? Implantação de melhoria no sistema dele de gestão, que já existe. Uma reestruturação organizacional, você busca uma consultoria. Proposta de avaliação de fusões entre organizações. Proposta para elaboração de planejamento estratégico. Isso aqui é muito importante. Tem empresas que não têm competência para realizar um planejamento estratégico. Quando nós começamos a trabalhar com planejamento estratégico, nós tentamos rodar um planejamento estratégico, mas ficou tudo naquele negócio. Será que a gente está fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que tem alguma coisa a mais que nós estamos esquecendo? A gente não sabia, porque não tinha uma consultoria. E nós optamos, então, depois de tudo que nós fizemos, avaliamos e estruturamos, nós buscamos aí uma consultoria apenas para direcionar e dizer o seguinte, olha, vocês estão fazendo corretamente ou não, eu preciso de mais alguma coisa, vamos fazer uma análise SWOT muito mais aprofundada. E, no fim, sabe o que deu? Deu uma análise SWOT realmente aprofundada. Ou seja, olha, vocês fizeram as análises de forma correta, porém, precisa aprofundar mais as informações. Ou seja, então, o nosso planejamento estratégico estava corretamente sendo elaborado. Só faltava um pouco mais de habilidade na implementação da ferramenta, aquilo que eu falei para vocês. A gente não tem o conhecimento de aplicar a ferramenta de gestão, a gente acaba pecando e acha que a ferramenta não presta, a ferramenta não é boa. Mas, na verdade, a ferramenta é excelente. O que acontece é que nós não sabemos conduzir e fazer a ferramenta dar certo, né? Então, ou conduzir aquela ferramenta. E aí a consultoria, então, veio e deu toda aquela informação e aí nos direcionou, refez todas as reuniões e eu vou dizer uma coisa para vocês, realmente tirou algo que falou muitas coisas que nós não tínhamos nem imaginado que poderia ocorrer e levantou todas essas informações em cima da matriz SWOT. Se nós realizamos a matriz, fizemos a matriz e não identificamos problema algum. Mas quando a consultoria fez e aprofundou as informações, realmente escancararam muitos problemas internos. Outra coisa que nós podemos também utilizar a consultoria é para implementação de projetos organizacionais. Isso faz parte do nosso negócio, quando nós implementamos alguns projetos, e esses projetos, uma delas pode ser consultoria também, tá? Uma delas pode ser consultoria. E nesse caso, então, para o próximo item, dentro de uma visão integrada do serviço de consultoria. Quando nós falamos visão integrada, pessoal, nós temos que ter em mente a empresa. A gente tem que desenhar a empresa na nossa mente. Como isso acontece, de que maneira acontece. E eu sei que muitas empresas trabalham com mapas de pensamentos, como que isso funciona, a parte de recursos humanos, tecnologia, engenharia, processos.
tudo isso deve funcionar sim, mas a gente precisa ter isso em mente constantemente e nunca perder o foco. Então, para isso, então, eu montei essa visão integrada de negócio, onde nós temos aqui a visão estratégica. E a visão estratégica é que direciona todas as ações da organização. Então, olha só, quando a empresa tem uma visão estratégica, ou quer dizer, ela sabe aonde ela quer, ela sabe o que ela quer chegar no norte, né? Ela tem um norte previsto. Para isso, então, nessa visão estratégica aqui, ela consegue desenvolver o quê? Os processos de negócio. Quais são os processos de negócios que ela precisa desenvolver? Ela precisa aprimorar esses processos de negócios. E esses processos de negócio, ele gera o quê? Riqueza para a organização. Eu preciso ter pessoas com disponibilidade e capacidade para se envolver nos processos de negócio. As pessoas devem estar o quê? Dispostas a trabalhar em função da melhoria contínua desses processos voltados para o negócio. Porque o negócio muda. Eu estou num ambiente de mercado e o mercado está em evolução constantemente. Você compra um aparelho celular, um exemplo aqui, que hoje ele dá uma facilidade. Se eu comprar ele daqui 6 meses, já mudou a configuração, mudou isso, mudou aquilo, já me dá outras coisas. Então, ou seja, eu preciso estar em constante evolução, porque o meu cliente vai estar em constante evolução. E por que não o meu produto? Por que não o serviço que eu presto? Então, eu não posso ter uma pessoa fazendo aquilo a 24, não digo 24 horas, mas fazendo aquilo não pensando na evolução. Eu preciso ter pessoas evoluindo nas atividades. Por isso que ela passa a fazer parte desse processo. Outra coisa que nós podemos fazer parte é a tecnologia. Sem ela, eu sou uma carroça. Simplesmente assim. 20, 30 anos atrás, eu poderia colocar a tecnologia ou nem citar a tecnologia aqui. E hoje a tecnologia, ela é aquilo que faz acontecer. A tecnologia está baseada em tudo. Tem empresas, se cair a internet, ele não trabalha, ele não faz mais nada. Nós sabemos disso. Eu estou falando tem empresa, mas se acontecer, qualquer empresa vai atrapalhar a vida de qualquer empresa. Mas tem empresa que sai do ar. Por quê? Porque ela está baseada totalmente na plataforma internet. Olha só a importância disso. Outra situação que nós podemos ver aqui, então, é a gestão de pessoas. A importância da gestão de pessoas nesse processo, porque é a gestão de pessoas que supre com mão de obra especializadas para fazer isso aqui acontecer. Então, pessoal, quem for gerente de RH, pensem que essas responsabilidades de processo de negócio, tecnologias estão sob sua responsabilidade. E a consultoria, o resultado da consultoria, ela não é diferente. O resultado vai depender do empenho do empresário, do empenho do colaborador envolvido e o empenho do consultor. E qualquer um desse tripé, qualquer um desses três, se não contribuir com a consultoria não acontece, ou acontece de forma precária. Então, pessoal, uma consultoria empresarial acontecer, preciso do aval do presidente, do comprometimento do presidente, preciso do envolvimento das pessoas e preciso do conhecimento e capacidade do consultor. Sem isso, as coisas não vão acontecer. E o foco da consultoria? Vamos ver, então, o foco da consultoria? Primeiramente, o foco da consultoria na estratégia empresarial. Eu posso dizer para vocês que o foco da consultoria, da estratégia empresarial, segundo é habilidade e competências, e terceiro é o apoio à gestão por competências. Primeiramente, o foco na estratégia empresarial. Eu vou ver o quê? Missão, visão, valores e objetivos. Eu vou ver a implementação e condução do sistema de gestão, isso dentro da estratégia. Eu vou avaliar também a condução de um planejamento estratégico que está sendo monitorado e também a implementação de sistema de gerenciamento de projetos, pode ser também. E pode ser outras situações aqui que eu posso elencar. Não tenha... existe ali uma gama de informações, tudo que eu posso agregar dentro do planejamento estratégico. Então, o foco da consultoria pode estar toda ela voltada para o planejamento estratégico. Também habilidades e competências. Por quê?
aí mais voltado para o RH, tá? O fator da consultoria voltado exclusivo para o RH. Implantação de um plano de carreira, implantação de um processo de avaliação de desempenho, desenvolvimento de um plano de remuneração por competência, tudo isso faz parte de uma consultoria. Processos relacionados a treinamentos, mapeamento das competências organizacionais. Por quê? Eu tenho um mapeamento das funções técnicas e tenho um mapeamento das funções técnicas mais voltado para o colaborador. É a competência técnica do colaborador. E eu preciso ter isso para fazer o quê? Um plano de carreira, uma avaliação de desempenho, tudo isso eu preciso dessas duas informações aqui, pessoal. E no apoio à gestão por competência, o que eu tenho? As descrições de função. Então, eu preciso de ter todas as descrições de funções para você implementar uma consultoria, um plano de carreira. Posso ser em pesquisa salarial, eu posso ser uma pesquisa de clima organizacional também, uma consultoria na capacitação, implementação de seleção por competências, ou próprios subsistemas de RH, agregar pessoas, aplicar, recompensar, desenvolver, manter, monitorar pessoas. Então, eu posso ter consultorias voltadas exclusivamente para os processos de RH, tá bom? E o subsistema de RH, então, apenas aqui a título de informação, agregar pessoas, pesquisa de mercado e recrutamento, aplicar pessoas, análise de descrição, avaliação de desempenho, recompensar pessoas, saúde e segurança no trabalho, remuneração de benefícios, serviços sociais, desenvolver pessoas, treinamento e desenvolvimento, gestão do conhecimento, competências e também desenvolvimento da carreira, manter pessoas, administração da cultura, clima organizacional, higiene, segurança, qualidade de vida no trabalho e, por último, monitorar pessoas, sistema de informação do banco de dados de controles. Então, pessoal, todos esses fazem parte do nosso processo de gestão de RH, tá bom? Situação problema. Vamos lá na situação problema. O que nós temos aqui? A empresa JMD Confecções está pretendendo implementar um plano de carreira e avaliação de desempenho. E, para isso, ela precisa definir algumas questões. Primeiro, para isso, ela precisa contratar uma auditoria ou uma consultoria? Opa, uma pergunta legal aqui. Consiga implementar com profissionais próprios ou contrata uma empresa especializada? Ou qual opção sai mais barato? Então, vamos lá. Resolvendo a situação problema. Nesse caso, não se aplica uma auditoria, e sim uma consultoria, certo? Se a empresa possui profissionais competentes para realizar, ótimo, tá? Caso não possua, o ideal é contratar uma empresa especializada para a sua completa implementação. A situação mais econômica, sem dúvida, é quando realizada pela própria empresa, tá bom? Caso necessite contratar uma empresa, trabalhe em conjunto com as pessoas de dentro da organização, que é o mais coerente e possível. Então, pessoal, olha só nessa situação problema. Eu vou contratar, então, uma auditoria ou uma consultoria? Claro que é uma consultoria. A consultoria faz toda a diferença nesse momento. Então, veja, olhando esse resumo, quanto é importante nesse processo de consultoria, o que eu devo entender e compreender no processo de consultoria. E quando eu falo em consultoria, eu estou falando em algo novo, algo diferente, algo que a empresa não experimentou ainda, algo que vai fazer toda a diferença do mercado, do meu negócio. Então, quando a empresa busca uma consultoria, ela tem que ter a certeza que ela vai implementar. Quando ela busca uma consultoria e ela não implementa os resultados, aquilo que está sendo oferecido, aquilo que está sendo colocado como solução para a implementação, e ela não implementa, primeiro, ela vai perder mercado, ela vai estar perdendo dinheiro e ela pode perder ali até a confiança das pessoas. E isso faz toda a diferença quando nós buscamos no mercado algo diferenciado para a nossa organização. Quem que quer ter uma empresa que cada vez vai vender menos, cada vez, quer dizer, vai diminuindo? Não, todo mundo busca o quê? Evoluir, mudar, agregar. Quero dar mais empregos, eu quero ter mais produtos e serviços, eu quero oferecer cada vez mais à população o meu serviço, o meu produto. Isso faz toda a diferença e, para isso, eu posso ter a consultoria do meu lado.
Até mais.